O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Perdoados os nossos pecados. podem se assentar uns instantes. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, primeiro de tudo, uma grande alegria poder estar aqui hoje para partilhar com vocês essa Eucaristia. Padre Rafael está enfermo e me pediu para que eu pudesse estar aqui. Graças a Deus tinha na agenda ali uma janela, uma brecha, e eu pude estar aqui com vocês. Celebrei ontem, hoje de manhã e agora à noite. Na terça-feira retorno para Santa Catarina. Celebramos hoje esta grande festa de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos da Igreja que nos mostram como Deus age em favor de nós, como Deus sempre escolhe as piores pessoas. Se você acha que você é tão bom, você está enganado. Porque Deus sempre prefere os piores. Deus sempre tem uma preferência por aqueles que estão longe, porque Ele quer eles de volta, porque Ele os quer perto de si. E assim aconteceu com Pedro e Paulo. São Pedro, aquele homem rude, aquele homem talvez sem muito estudo, sem muitas compreensões, e Jesus foi justamente chamá-lo para que ele pudesse dar o seu sim na igreja, fundada sobre o alicerce que é Jesus, mas o primeiro dos apóstolos, aquele que foi o primeiro Papa que Jesus escolheu para que ele pudesse dar o seu sim, um sim de responsabilidade, fazer aquilo que o próprio Jesus tinha que fazer e que depois que ele voltou para o Pai, ele confiou a São Pedro.
Pedro, aquele homem que foi chamado, aquele pescador, que foi chamado para pastorear, para jogar as redes, para pescar homens, almas para Deus. Veja quanto é importante a presença de São Pedro. Hoje nós temos um Pedro na igreja. Quem é o Pedro da igreja de hoje? Papa Leão, o Pedro da igreja de hoje. Vejam vocês que o Papa não é o sucessor de Jesus Cristo. O Papa é o sucessor de São Pedro. Jesus só existiu um, é o fundamento de toda a igreja. O Papa é o sucessor dos apóstolos, do apóstolo Pedro, o primeiro que está lá em Roma, na cátedra onde está enterrado São Pedro. Por isso que nós olhamos para a igreja e nós vemos ali a mão de Jesus. Apesar de tudo aquilo que aconteceu na igreja, das falhas, dos problemas, das dificuldades, dos erros das pessoas, de tudo que ainda acontece hoje, às vezes a gente olha para a igreja e a gente identifica a igreja com uma pessoa, com um bispo, com um padre, com um religioso, uma religiosa, um leigo consagrado, alguém que está ali. A gente é capaz de apontar o erro para essa pessoa e dizer assim: eu não sou dessa igreja, eu não comungo com essa igreja. Mas a gente não pode ter essa visão. A igreja de Jesus é a igreja sim constituída de cada um de nós. E Jesus não quer pessoas perfeitas. Jesus quer cada um de nós que somos pecadores. Claro, o caminho da perfeição é um caminho que nós vamos trilhar para a vida toda. Desde que nós nascemos, nós estamos num processo de conversão. Um processo onde a gente precisa de cura, de libertação, de tantas coisas que acontecem conosco, os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que a gente faz. Vejam vocês Pedro, um homem que negou Jesus. E vocês sabem por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora eu vou recordar um fato. Quando Jesus foi na casa de Pedro, quem que ele curou? A sogra de Pedro. Por isso que Pedro negou Jesus, ficou com tanta raiva dele. Brincadeira, sogra é bom também. Mas Jesus foi a Pedro, Jesus acolheu Pedro, mesmo que ele tivesse negado. Mas depois Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, eu te amo mais do que todos. E Pedro fez a sua profissão de fé. Vejam vocês o quanto foi importante Pedro ter negado, Pedro ter feito a experiência do pecado, porque assim ele voltou o seu coração para Jesus, ele voltou o seu coração e foi capaz de dar a vida. Vejam na primeira leitura, como uma leitura bonita como essa, Pedro estava preso e a igreja rezava incessantemente por Pedro, porque a igreja precisava de Pedro. Pedro estava na prisão e lá tinha muitos guardas, eram 4 grupos de 4 guardas cada um. Pedro estava acorrentado e Deus enviou os seus anjos para que pudesse libertar a Pedro. Pedro achou que nem era verdade, que era uma visão. Quando ele deu por si, ele já estava do lado de fora da prisão, porque não tinha chegado a hora de Pedro, porque Pedro tinha muitas coisas ainda para fazer. A missão de Pedro ainda era árdua, muito pela frente. E chegou o momento em que Pedro teve que dar a sua vida também por Cristo. A figura de Paulo. Paulo também um homem duvidoso, perseguidor da igreja. Paulo era romano, era um dos centuriões, um dos soldados. E Paulo perseguia a igreja. Diz a palavra que quando Estevão foi morto a pedradas, Paulo estava do lado, estava ali concordando com aquilo. Um perseguidor ferrenho da igreja, ele gostava de matar os cristãos, tinha prazer nisso. Mas Jesus faz um encontro com Paulo. Ele estava indo no caminho de Damasco
e lá pelas tantas uma luz envolve, o cavalo relija para trás, derruba Paulo, e Paulo vê uma luz que fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo não sabia quem que era. Mas quem és tu, Senhor? Como assim eu te persigo? Porque tu estás perseguindo a minha igreja, e perseguir a igreja de Jesus é o mesmo que perseguir o próprio Jesus. E Paulo então faz essa experiência do amor de Deus, a experiência de estar com Jesus. As vistas ficam embaraçadas, como que com escamas nas vistas, e Paulo vai lá e faz a sua experiência junto de Cornélio, e então ele faz a sua profissão de fé também, e começa a pregar, começa a evangelizar. Paulo é o apóstolo que mais evangelizou. São Pedro e São Paulo tinham algumas rixas. São Pedro queria que a igreja ficasse em Jerusalém junto dos judeus. São Paulo dizia: não, nós precisamos sair, nós precisamos ir em busca, precisamos ir até os pagãos, precisamos evangelizar lá em Roma, em todos os lugares da terra. E Paulo foi audacioso, mas Paulo também sofreu. Teve um momento em que houve uma perseguição, houve um naufrágio. Paulo estava nesse navio, o navio quase afundou e quase Paulo morreu afogado, mas ele continuou. Depois eles prenderam Paulo na prisão, açoitaram Paulo, fizeram um monte de coisa, e Paulo continuou firme na sua fé. Paulo continuou, não desistiu. Paulo foi capaz de ir até as últimas consequências, pregando o evangelho, e ele dizia assim: ai de mim se não evangelizar, eu não posso ficar parado, eu não posso cruzar os braços, eu preciso evangelizar, eu preciso ir aos pagãos, eu preciso levar a palavra. E Paulo foi audacioso, ele foi corajoso, ele não teve medo. O que fica para nós de São Pedro e de São Paulo? De que nós também passamos por dificuldades, e quem segue a Jesus nunca vai ter vida fácil. Quem segue a Jesus, quem coloca a mão no arado, pode ter a certeza que as provações, as dificuldades virão. Quanto mais perto de Jesus, mais sofrimentos nós vamos ter. Se você quer ter vida fácil, vá para outros lugares, saia da igreja. Você quer ter uma vida fácil, sem incômodo, sem nada, vai procurar outro lugar. Se você está na igreja, se você tem uma religião, se você tem uma fé, prepare-se para as batalhas. Mas pode ter a certeza que a coroa imperecível da glória você também vai conquistar. E não é só para agora, para esse mundo terreno, é para a vida toda, é para a vida eterna. Então, se nós queremos ter vida eterna, nós precisamos aprender a suportar os sofrimentos da vida. Não que a gente tenha que procurar sofrimento, ninguém precisa ficar aí procurando sofrimentos. Mas quando o sofrimento vem na nossa vida, quando as provações vêm, nós temos que ter a coragem de assumir essas provações. Temos que ter a coragem de abraçar o sofrimento e caminhar com ele, porque é a nossa cruz. Não fique desdenhando da sua cruz, ou xingando, murmurando, achando que Deus não te ama. Pelo contrário, para os soldados mais bons, mais batalha tem. Deus não reserva para nós vida fácil. Eu posso garantir para vocês, lá em Betânia, é uma luta atrás da outra, mas a gente não pode desistir, a gente não pode nem reclamar da vida, porque há tantas pessoas que estão muito piores do que nós, pessoas que passam por dificuldades, que têm sofrimentos e que estão alegres. A alegria não é só a gente estar sorrindo, a alegria vem de dentro do coração. A gente precisa buscar ter um coração em paz, porque o sofrimento vem, as tempestades vêm, mas elas não ficam para sempre. Elas vêm, mas elas passam. Vejam vocês o que São Paulo colocou no final da sua vida. Já quando ele estava para morrer, São Paulo vai dizer assim, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor. Veja que coisa bonita. Completei a corrida, guardei a fé. A fé é a única coisa que não pode faltar na nossa vida. Pode faltar um monte de coisa, pode faltar até o alimento na nossa mesa, mas a gente não pode perder a fé. Se você passa por problemas, se você passa por dificuldades, se você tem dificuldades na sua casa, na sua família, você reza por alguém. Tem vezes que as pessoas falam assim: padre, lá em casa não tem jeito, porque a única pessoa que reza lá em casa sou eu. Eu sempre vou falar assim: graças a Deus que você reza. Graças a Deus que na sua casa pelo menos tem você que reza, porque se não tivesse você, ia estar muito pior. E talvez você foi escolhido, você foi escolhida para ser aquela pessoa que vai converter a sua família, que vai levar a sua família para o céu. É através, às vezes, da sua oração, do seu joelho no chão, do seu sacrifício, é que Deus vai fazer acontecer o milagre lá dentro da sua casa. O milagre só acontece quando nós pedimos, quando nós intercedemos, quando nós rezamos. Milagres acontecem. Eu sou testemunha disso, porque lá em Betânia é um milagre atrás do outro. Porque quando a gente tem oração, quando a gente tem coragem de rezar, quando a gente confia, quando a gente tem fé, os milagres vão acontecendo todos os dias na nossa vida. E mais ainda, a gente vai abrindo os olhos para contemplar esse milagre, para a gente perceber que a nossa vida é um milagre. Vou fazer um exercício. Pense uma palavra, qualquer palavra, pense agora. Fale essa palavra. Fala, gente, coragem. Isso, é para ouvir. Você já percebeu o milagre que foi isso? Vejam vocês pensaram uma palavra, vocês colocaram essa palavra dentro de vocês, talvez no coração. Essa palavra se tornou voz, se tornou cordas vocais aqui, e se tornou som. E essa palavra foi falada com uma expressão, às vezes de medo, porque o padre falou, fala logo, né? Às vezes com emoção, porque você está aqui, às vezes com uma força que estava dentro de você e que você não sabia. Então, esse milagre aconteceu instantaneamente. Qual é a máquina que o homem pode fazer, que pode produzir isso? Pegue na mão que tem de quem está do seu lado aí. Pega na mão dessa pessoa. Você sente alguma coisa? Você sente calor, às vezes a mão está gelada, você sente o coração pulsando da pessoa, você sente que a pessoa está viva, né? Não tem ninguém morto aí não, né? Todo mundo está vivo. Talvez está meio dormindo, mas está vivo. Nós conseguimos sentir. Olha que coisa linda. Olha para quem está do seu lado agora. Você consegue ver. Que coisa bonita. Há muitas pessoas que não conseguem ver, mas você consegue. Você tem destreza no falar, no sentir, no olhar. No final da missa, vocês podem passar lá e comprar um pão de Betânia. E vocês podem ir para casa e comer esse pão. Vocês vão sentir o gosto do pão, da orelha de gato, do doce, de qualquer coisa. Quando nós sentimos, quando nós comemos, nós sentimos se é frio, se é quente, se é sopa, se é comida sólida, se é carne, se é verdura. Nós conseguimos sentir. Vejam quantos milagres acontecem na nossa vida. E às vezes a gente fica reclamando. Acontece uma coisinha, fulano não me deu bom dia hoje no WhatsApp. E aí você fica triste o dia todo. Perde o seu dia porque você ouviu uma má resposta. Alguém que não estava bem, talvez passou perto de você, não te deu bom dia, olhou de cara feia. E você fala assim, puxa vida, meu dia acabou. Eu encontrei aquela pessoa, meu Deus, meu dia acabou. Não acabou não, gente. Tem tanta coisa boa, às vezes uma coisinha pequena que acontece lá dentro de casa,
e a gente fala assim: o meu dia acabou, a minha semana não foi uma porcaria, eu não sei o quê. Não, a gente tem que olhar as coisas boas da vida, a gente tem que se regozijar, porque a gente está vivo. Tem uma dor na perna? Claro que tem. Uma dor na coluna? Tem uma dor de cabeça? Claro, gente, nós somos humanos, e às vezes o tempo vai passando, e a máquina vai ficando desgastada, não é? A gente já não consegue correr como corria, não consegue subir todas as escadas, não consegue raciocinar como a gente gostaria, mas isso não é motivo da gente reclamar, não é motivo da gente ficar murmurando, olhando as coisas erradas. Amanhã, quando você acordar, pense quanta coisa bonita você pode ver, as flores que estão desabrochando, uma flor que está crescendo, você pode sentir um cheiro, às vezes até a pessoa peida perto de você, né? Você sente aquele cheirinho que não é tão bom, mas graças a Deus, pelo menos está sentindo um cheiro, não é verdade? Não precisa ficar peidando agora, tá, gente? Mas a gente tem que ter alegria na vida, a gente não pode ficar... São Pedro e São Paulo é exemplo disso para nós. São Judas Tadeu, exemplo daquele que morreu a machadadas, mas foi capaz de dar a sua vida por Cristo. São Pedro e São Paulo, os dois. Pedro foi crucificado, a morte de São Pedro foi igual a de Jesus, e São Pedro dizia assim: eu não sou digno de morrer como Jesus, por favor, me coloque de cabeça para baixo. E foi assim que fizeram. Crucificaram Pedro, depois colocaram ele de cabeça para baixo, para ele não morrer igual a Jesus. São Paulo, no mesmo dia foi morto. Só que São Paulo não podia ser crucificado, porque a crucificação era um castigo muito grande. E os romanos, um cidadão romano não podia ser crucificado. Então por isso eles levaram São Paulo para fora dos muros da cidade, e lá decapitaram, cortaram a cabeça de São Paulo, para ele não ser crucificado. Mas os dois deram esse testemunho de Jesus para nós, um testemunho alegre, um testemunho que dá para nós a coragem também de dar a nossa vida. Talvez você não vai perder a cabeça, eu acho que não. Talvez você não vai ser crucificado, mas os sofrimentos virão na sua vida. E você tem que ter a coragem de assumir esse sofrimento, não ficar reclamando, não ficar murmurando, mas pedir: Senhor, me dá a graça de combater o bom combate, de guardar a fé. No final de tudo, tem que restar a fé. Se as forças são pequenas para nós, Padre Léo, a última pregação dele, ele dizia assim: o câncer me tirou tudo. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha saúde, olhava para as pessoas e eu tinha dó de gente feio. Ele falava assim: aquela pessoa parece que quando Deus deu a feiura, ela entrou 5 vezes na fila, de tão feia que ela é. Eu tinha tanta dó de gente feio. Mas aí depois ele teve um câncer, e ele também ficou feio, porque ele sofreu, porque ele tinha debilidades. E aí ele falou assim na última pregação: hoje eu não tenho dó de gente feio, hoje eu tenho dó de quem não tem fé. Porque podem nos tirar tudo, mas não podem tirar a fé. A fé, gente, é aquilo que nos mantém fortes. A fé é aquilo que nos dá segurança para a gente ir adiante, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das contrariedades que a vida nos traz. Então eu queria pedir hoje que de fato nós pudéssemos alimentar a nossa fé. Quando Jesus é o centro da nossa vida, tudo pode acontecer, mas nós não nos sentimos sozinhos, porque Deus sempre coloca alguém do nosso lado, porque sempre Deus dá possibilidades da gente ter alguém, como teve um sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Deus coloca na nossa vida pessoas que são os nossos anjos,
Talvez o seu esposo, sua esposa, o seu filho, seu pai, sua mãe, ou seus amigos, alguém da comunidade. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que vão nos ajudar. Mas nós precisamos pedir ao Senhor a graça dele ser o centro da nossa vida, dele ser aquele que nos dá força para mantermos de pé, para manter a nossa vida enraizada no Cristo Jesus, como foi São Pedro, como foi São Paulo. Então agora eu queria convidar você para que você pudesse fazer uma oração comigo, entregando a sua vida, entregando os seus sofrimentos, pedindo a cura, a libertação. Mais para frente nós vamos ter o Jesus que vai passar entre nós para curar, para restaurar a nossa vida. Mas agora eu queria que você colocasse de fato o seu desejo de ter Jesus como centro da sua vida. Feche seus olhos nesse momento e reze comigo assim: Senhor Jesus, eu te peço nesta noite força e coragem para que eu possa enfrentar todas as dificuldades, todos os sofrimentos da minha vida. Eu quero te entregar, Senhor, nesta Santa Eucaristia, todo o meu desejo de ser curado, de ser restaurado. Ajuda-me, Senhor, para que no fim de tudo reste pelo menos a fé. Eu acredito, eu creio, Senhor, que a Tua presença é o que me dá força, é o que me sustenta, é o que me anima. Não deixe, Senhor, que eu seja uma pessoa pessimista, que eu possa ver somente as dificuldades e os problemas. Mas eu quero, Senhor, ser uma pessoa da alegria, uma pessoa positiva, que não descarta o sofrimento, mas que vive pela fé. Eu quero, Jesus, que Tu sejas o centro da minha vida. Fique de pé nesse momento e cante esta verdade, pedindo para que Jesus seja o centro da sua vida, o centro da sua casa, da sua família, e que você possa entregar cada dia, cada momento, a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Quero te louvar, te engrandecer.